E assim, sobre aqui o canal Mergulhando nos Livros, a gente fala sobre o livro do autor. Então, por exemplo, quando foi falar de História Sem Fim, foi tudo o que o Michael Ende falou. Nós não saímos do mundo do Michael Ende. Eu fiz alguns comentários sobre que eu achei interessante, porque no livro do Homem e os Seus Símbolos, do Carl Jung, fala sobre isso, e o Tolkien no livro sobre contos de fada fala aquilo, que tem a ver isso, com isso e tal, mas ainda assim foi sobre o livro História Sem Fim. Então, quando eu estou falando aqui sobre o livro do Gengis Khan, do autor Joman, eu estou falando do livro do Gengis Khan, do autor Joman, certo? Então, por exemplo, eu não vou falar de o que outro autor escreveu. Eu também não sei, porque como eu falei aqui, eu não li o que outros autores escreveram. A história do Gengis Khan, ela é conhecida geral, assim, os fatos em si são conhecidos, tem conhecimento geral. Porém, os locais, então os locais que eu dei nome aqui, tipo montanhas e locais, são os locais que o autor Joman tá dando o nome. Então, assim, se eu disser o nome de uma montanha, ou se eu disser o nome de um lugar, daqui pra frente, são locais assim, existiram realmente esses lugares. Por exemplo, cidades como Vuvei, Inchuan, existiu. Só que você não sabe exatamente, com certeza, o local exato, por exemplo, de Vuvei. Você não tem o local exato, por exemplo, vamos supor que vai acontecer, vou dizer, em certas montanhas. Você não sabe se foi na montanha tal, ou se é no lugar tal. Então vamos continuar daqui pra frente. Continuando, então. Então, digamos, veio o inverno, eles ficaram, então, os mongóis pararam todo o sistema, veio a primavera. Nesse tempo, quando passou o inverno, chegou a primavera, o Gengis Khan já estava melhor, então eles continuaram a campanha. Então, o primeiro lugar que eles invadiram, então, eles tinham agora que quebrar os tangutos. Não era uma invasão, que nem foi a primeira invasão, de ir pegar butim. Eles não tinham arma de guerra. Nesse tempo eles tinham arma de cerco. Nessa época eles tinham arma de cerco. Eles iam destruir cidade por cidade. Então eles foram primeiro para Caracoto, que era uma das fortalezas principais, que significa Cidade Negra. Mas não é que é um lugar, porque Caracoto fica assim num território de cascalhos, e ela é uma fortaleza em formato de T, e em volta é deserto. E essa fortaleza assim, não era um lugar próspero, porque ela ficava uma rota secundária da Rota da Seda. Então tinha muito movimento de camelos, de passagens, ia muitos alimentos lá. Então essa fortaleza eles resolveram tomar primeiro. Não foi que nem a primeira invasão, que o Gengis Khan passou reto e foi direto para Inchuan, só tomando uma fortaleza perto de Inchuan. Então, não tomando, enfrentando as tropas principais. Então, o que eles fizeram? Então eles colocaram as armas de cerco, e Caracoto, a Cidade Negra, não teve chance, ela foi tomada. E o que acontece? Não tinha como as tropas do Acha ir lá, porque, como eu falei, Caracoto ficava no deserto. O que acontece? Se o Acha resolvesse ir até lá, ele teria que cruzar 500 km de deserto. As tropas deles iam chegar cansadas. Os mongóis iam massacrar. Eles não teriam chance. E realmente Acha não apareceu. As forças de Acha continuaram lá em Alashan, e os tanguts continuaram dentro das suas fortalezas. É uma coisa muito interessante, porque, cara, eles ficaram tipo assim, os mongóis estavam livres para andar por todo o país, enquanto os tanguts estavam presos dentro das cidades. Então, do que a gente conhece, o que o autor vai chamar nas montanhas Xiliang, o Gengis Khan vai dividir a força dele. Então ele manda Subedei bem para o oeste para tomar as cidades menores e os vilarejos, e o Gengis Khan continuou mais na região leste, que estava mais no centro do país. E aí ele foi para uma cidade que se chamava, o Gengis Khan foi para uma cidade que se chamava Ganzhou. Em Ganzhou era uma cidade, também uma das cidades principais do Xixia. E lá, então isso, na primeira invasão do Gengis Khan, lá atrás, no ano de 1205, quando essa cidade foi assim cercada, mas eles não tomaram, porque nem tinham arma de cerco, um rapaz tinha sido capturado, que ele era filho do comandante da cidade. E esse rapaz, ele acabou adotando os costumes mongóis. Ele acabou, digamos assim, ele cresceu dentro das fileiras mongóis. Como eu falei, o cara, quando ele entrava dentro das fileiras mongóis, ele virava mongol. Então esse rapaz, então ele ganhou até um nome mongol. O nome que ele ganhou era Tsagan. Tsagan significa o branco. Então o Tsagan, ele cresceu tanto dentro das fileiras mongóis que ele comandava a guarda pessoal do Gengis Khan. Só para ver como o cara que ele cresceu.
Então o Tsagan o que fez? Quando eles chegaram lá em volta dessa cidade de Ganzhou, Tsagan pegou e mandou uma flecha, atirou uma flecha, tipo num lugar bem alto da cidade, com uma mensagem para o pai dele, para poder se render, para a cidade ser poupada, a população ser poupada. Aí o pai dele começou a negociar com o Tsagan para a rendição da cidade. Só que aí os representantes da cidade descobriram, o pai de Tsagan era o comandante da cidade, de Ganzhou, e mataram o pai de Tsagan, que era o comandante da cidade. Aí quando o Gengis Khan ficou sabendo disso, né, porque ele tinha amizade com o Tsagan, ele falou que ia queimar toda a população viva de Ganzhou. E aí eles fizeram o cerco e tomaram Ganzhou. Só que aí Tsagan apelou para o Gengis Khan deixar as pessoas vivas e fazer como se a cidade tivesse se rendido. Gengis Khan topou, não matou as pessoas, fizeram aquele sistema como a cidade se rende. As únicas pessoas ali que morreram foram as 35 pessoas envolvidas na morte do pai de Tsagan. Então agora, tipo assim, o clima lá que estavam vivendo era no verão. E então tinha uns lugares lá, umas montanhas, eram conhecidas naquela região como Montanhas Nevadas. Gengis Khan foi mais perto das Montanhas Nevadas por causa do calor, e as tropas dele chegaram em Vuvei, que é a segunda maior cidade dos Tangutos. E aí eles começaram a fazer o cerco em Vuvei. E aí Vuvei mandou mensageiros para Inchuan, para a capital, para pedir ajuda. Nenhuma ajuda apareceu. Então, ou vendo a morte, certo, de frente, ou se render, os cidadãos de Vuvei se renderam. Então todo aquele sistema de se render que eu já contei lá atrás, e então a cidade foi poupada e as pessoas foram poupadas de Vuvei. Daí vem a questão do Asha. Nesse momento, digamos assim, o caminho para Inchuan tinha que passar por Alashan, o caminho pelo norte. Mas é que o que os mongóis fizeram? Eles fizeram um retorno enorme para não passar por Alashan. Então de repente você imagina, quando o imperador Xianzong soube disso, ele ficou desesperado. Daí a gente só sabe que ele morreu. Ninguém sabe como ele morreu. Xianzong morreu. Assim, os mongóis não tinham chegado, eles estavam chegando. Quando o Xianzong soube que eles estavam chegando, que eles não tinham enfrentado o exército do Asha, eles deram uma volta enorme para não passar por Alashan, Xianzong morreu. Talvez tenha acontecido como aconteceu com o Shah Mohammed. Algum mal súbito, quem sabe o cara engasgou na hora que estava comendo, o cara que estava vindo com algum grão, sei lá, enfim, vai saber como o cara morreu. O cara morreu. Aí, o herdeiro é um rapaz que vai chamar Xian. Mas por que Xian? Porque, cara, ele é um fantasma na história. Ele é só um fantasma. Porque não existe registro dele. Então todo mundo chama ele de Xian. Então, antes de chegar em Inchuan, tinha uma outra cidade que chamava Linwu. Então eles foram fazer o cerco em Linwu. Nessa, o Gengis Khan estava nas Montanhas Nevadas. Aí eles fizeram um cerco na cidade de Linwu, tomaram a cidade de Linwu, e nisso aconteceu, parece que uma peste lá. Que também pegou as tropas do Gengis Khan, as forças do Gengis Khan também pegou a população de Linwu. Ninguém sabe o que é. Então, isso que eu estou falando que eu falei lá atrás. Ninguém sabe qual é a peste que aconteceu, qual é a doença que estava matando. Uns dizem que era tifo, outros dizem que era uma espécie de disenteria. Era uma doença contagiosa que dava disenteria. Ninguém sabe, ninguém tem prova. Uns dizem tifo, ninguém sabe o que era. Porque geralmente quando você fazia cerco de uma cidade, certo? E as pessoas estão presas naquele lugar, as pessoas estão presas, estão com fome, começa a ter falta de comida. Então, tipo, a cidade está fechada, aquele lugar, sei lá, começa a existir falta de como eu posso dizer, começa a existir uma falta de higiene, tanto na cidade quanto, e as tropas de cerco cercando, gente morrendo, corpos em putrefação, não está fazendo um enterro decente, ou não se tem o costume certo de enterrar as pessoas, enfim, começa a ter peste, começa a ter doenças. E desenvolveu doenças ali. Em Linwu desenvolveu doenças. Então muita gente estava morrendo de doença, mas também aí os mongóis morrendo de doença e nervosos começaram a pegar a população, e a população não se rendeu e muita gente morreu nisso. Então as crianças foram levadas escravizadas, os generais brigavam entre si para pegar mulheres, para pegar bens, para pegar terrenos. A única coisa que é interessante nisso, que no meio daquela mortandade, no meio daquela loucura, a sua excelência Shutsai, que estava ali, ele só pegava livros.
pegou livros, 2 camelos e pegou alimentos. Aí ele pegou os alimentos e alimentou a população. As pessoas que estavam morrendo de doença, eles iam lá e davam comida. Que é tipo, digamos, seria um Xanxun também. Que no meio de todo aquele caos, ele estava lá tentando trazer a ordem. Então a força, então, digamos assim, quando eles chegaram então em Yinchuan, para cercar a cidade de Yinchuan, então Gengis Khan dividiu a força em 2 forças. Ele deixou uma força principal cercando Yinchuan. Ele desceu com o Subedei 100 km para o sudeste. E aí, dali ele tinha um plano melhor. Ele enviou o Subedei para tomar 150 km de largura de um território Jin. Por quê? Porque esse território... Então esse território, o que acontece? Para não existir um ataque, de repente, para os Jin vir pelas costas e atacar os mongóis naquele momento, o Gengis Khan já mandou o Subedei atacar aquele território e tomar e garantir. E perto daquele território ficavam umas montanhas que chamam Montanhas Liupan. Bom, aqui foi o que eu falei, isso é o que o autor acha, tá? Essas montanhas Liupan. Essas montanhas Liupan é um território estratégico. Por quê? É uma montanha, é um lugar acima, é um lugar ameno, que tem florestas, que tinha águas ali, porque, certo? E tinha também caça, animais, cervos, jumentos selvagens. Jumento selvagem é uma espécie de animal que existe até hoje na Mongólia. É um jumento que ele não é domesticado. Então os mongóis os chineses que viviam nessa época lá, eles caçavam e se alimentavam com a carne. E ainda existe hoje em dia, desses lugares que a gente fala, essas montanhas aí, é um parque florestal na China hoje. E se encontra lá, inclusive, cervos e jumento selvagem. Inclusive o autor fala que viu esses animais lá. Continuando. Então o que acontece? Então quando estava existindo o cerco de Yinchuan, Subedei foi, digamos, pro oeste ali, e ele tomou então 150 quilômetros do território Jin. E depois que ele tomou esse território Jin, ele manda ainda 5.000 cavalos pro Gengis Khan que ele tomou daquele território de presente, mostrando que ele tomou aquele território. Desculpa, cara, eu falei que tipo 150 quilômetros, eu acho que é 450 quilômetros. Bom, não lembro, cara, se é 450 quilômetros, 450 quilômetros. 450 quilômetros que ele tomou lá. Enfim, voltando. Aqui também acontece uma coisa interessante, que eu não contei, vou ter que voltar, me desculpa, eu me perdi aqui, mas retornando um pouco. Quando eles estavam tomando Limbu, foi quando aconteceu a batalha principal entre os exércitos do Asha e os exércitos mongóis. O que acontece? Ali era bem em pleno inverno, certo? E aí o exército do Asha veio até perto de Limbu. Porque, como eu falei, ali era uma terra de oásis, deserto e montanhas, certo? Então perto de Limbu tinha todo um sistema de canais, que também servia até de proteção da cidade. Então esse sistema de canais era um sistema com muita água, parecia como se fosse uma lagoa, certo? E era inverno, então estava congelado, tá? Então, de um lado do canal estava, com toda aquela água congelada, estavam os Tangutos, todo o exército dos Tangutos, o exército principal dos Tangutos, e do outro estava o exército dos mongóis. Só que é o seguinte, cara, antigamente, assim, quando os mongóis começaram a campanha, na primeira vez que eles invadiram os Tangutos, eles estavam começando a ser um exército imperial, eles unificaram as tribos, eles nunca iam atravessar um gelo, porque não fazia parte do sistema. No inverno você não luta, você só luta na primavera e no verão. E no outono, no final do outono, você começa já a ir para suas tendas e só continua a batalha no outro ano. Era assim que funcionava e assim que sempre funcionou. Só que aquela não era mais uma tribo, um grupo de tribos mongóis. Aquele era um exército imperial que lutou nas tundras, nas estepes da Rússia, que lutou nos Cáucasos, que lutou em lugares congelados. Então, cara, é lógico que eles lutavam em cima do gelo. Os Tangutos não lutavam em cima dos gelos, mas os mongóis atravessavam lagos gelados para enfrentar. Não só eles atravessavam para enfrentar outras tropas, mas para caminhar, e para inclusive caminhar as tropas. Então, ou seja, os Tangutos não esperavam a guerra ali. Então, eles esperavam, tipo, eles vão ficar olhando pra gente, vão ficar provocando o outro, não vai acontecer nada. Não foi o que aconteceu. Os mongóis atravessaram o lago congelado e foram com tudo. Atravessaram por cima do lago congelado, em cima do gelo, e foram com tudo para cima dos Tangutos. Ali os Tangutos foram massacrados. O exército do Asha foi massacrado. Como foi massacrado? Não tem dados. Foi o que eu falei. Não tem dados.
Só sabe que o exército principal dos Tangutos foi massacrado ali. Então o que está acontecendo nesse momento? Então Gengis Khan está nas montanhas Liupan, certo? Aquelas montanhas que ficam no caminho, que o Subedê tomou parte do território, ele ficou naquelas montanhas Liupan. Gengis Khan ficou ali em cima das montanhas. Estava tendo o circo de Yinchuan. E Subedê devia estar voltando nesse momento, porque ele conquistou o território Jin. Aí acontece uma coisa interessante. Xixia praticamente já acabaram, certo? Então os Jin sacaram isso. Então eles mandaram embaixadores chegar para o Gengis Khan pedindo um acordo de paz, um tratado de paz. Gengis Khan não queria dizer não para os caras. Ele queria porque ele também não podia humilhar os embaixadores. Então ele jogou uma conversa fiada. Disse, não, eu vou dar paz, nós vamos fazer a paz, eu vou dar paz. O que acontece é o seguinte, Gengis Khan, eu estou dando aqui, falando do meu jeito. Até a ordem chegar para os meus soldados vai demorar. Entende? Então eles vão continuar lutando com vocês, mas eu vou dar paz, eu vou mandar aí os mensageiros para eles, mas até chegar, pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 1 ano, mas vai chegar a ordem de acabar a guerra. Uma balela, porque existiu o Expresso Pônei e se ele quisesse dar ordem, no máximo 12 dias a guerra acabava. Só que ele não queria acabar com a guerra com o Jin. Então ele deu. Então, para não dizer nem sim nem não, ele enrolou os caras. Então o que acontece? Mais ou menos ali perto das montanhas Liupan, acontece então um outro fato. O Gengis Khan ficou doente. Ficou doente de uma maneira tão grave que assustou toda a comitiva dele. Isso era o ano de 1227. Então colocou toda a Eurásia em suspenso nesse momento, porque Gengis Khan podia morrer já. Estava muito doente. Qual é a doença? Ninguém sabe. Com certeza a doença de circo. Aquela doença que aconteceu lá em Linwu, sabe? As tropas pegaram, como eu falei, todo mundo pegou, as tropas pegaram. Gengis Khan tinha contato com as tropas, ele pegou a doença. Ele já estava com 60 e poucos anos, ficou muito doente. Ficou de cama, estava muito doente. Então o que está acontecendo nesse momento? Gengis Khan está na beira da morte. Os Xixia estão próximos da conquista definitiva. Os mongóis, agora, eles acabaram de conquistar parte do território dos Jin, do sul, né? Parte ocidental do território. O imperador Xixia, então, o que acontece assim? Vamos supor. Aí, o Gengis Khan, assim, o pessoal do Gengis Khan envia Tsagan para ver o que está acontecendo. Na verdade, Gengis Khan envia Tsagan antes de ficar doente. E aí Tsagan vê, está existindo já um cerco de 6 meses em Yinchuan. Aí Tsagan vê que realmente Yinchuan está prestes querendo se render. E o imperador Xian quer se render. Aí nesse momento o Gengis Khan fica doente. Está acontecendo tudo isso. Assim, se o imperador Xian souber que o Gengis Khan está doente, ele vai querer se salvar. Ele não vai se render para um cara que está morrendo. Sabe? Os mongóis podem sentir medo, ficar instáveis. Os servos dos mongóis, quitãs, os tangutos que servem no exército dos mongóis, os muçulmanos agora que servem no exército dos mongóis, ninguém sabe o que vai acontecer o caos, isso não pode acontecer. O Gengis Khan ainda não morreu, ele está na beira da morte. Então ele chama os filhos dele, os generais dele, que ele tem acesso ali, e fala que ninguém pode saber o que está acontecendo. Aí levam o Gengis Khan, aí isso de acordo com o autor, eles levam o Gengis Khan para as montanhas Liupan. Porque nas montanhas Liupan ela é o caminho tanto para os Xixia quanto contra os Jin. Então dali das montanhas Liupan, o Gengis Khan consegue manter as tropas leais. Ali nas montanhas Liupan tem digamos, ervas medicinais para poder tratar ele nessa doença. E ele pode saber o que está acontecendo e mandar tantas tropas para atacar o Xixia quanto os Jin. De acordo com o autor. Ok? Ninguém sabe o lugar que Gengis Khan ficou doente. Então o que eu falei, eles estão querendo esconder que o Gengis Khan está doente, certo? Então eles mantêm Gengis Khan, digamos, então isolado. Ele tem que ficar isolado com as tropas bem mais leais para ele. Então aí ninguém sabe o local que isso acontece. A gente sabe que acontece, mas ninguém sabe o local. O autor supõe que é em cima das montanhas de Liupan. Então ali, antes de morrer, o Gengis Khan ele planeja no leito de morte, ali ele planeja o futuro, mesmo no leito de morte, ele é um estrategista. Então ele deixa instruções, ele fala: ninguém pode saber que eu vou morrer. Ele fala para os filhos e para os generais e para o séquito dele. Então os mongóis comuns não podem saber que ele está morrendo ou que ele vai morrer. Os inimigos não podem saber que ele está morrendo. Ninguém pode saber o que está acontecendo. Tudo que acontece, a Gengis Khan está bem.
Ele está no poder e ele está bem. Gengis ali também, eu vou falar isso mais pra frente, mas o Gengis conversa com o Ogedei, que vai ser o herdeiro dele, que vai ser o Khan dos Khans, que é o terceiro filho dele. Ele deixa claro para o Ogedei, ele estabelece com o Ogedei uma estratégia para derrotar o Jin a longo prazo. Depois a gente fala essa estratégia lá pra frente. Então o que acontece? Inchuan está querendo se render, certo? A cidade de Inchuan quer se render. O imperador Xian quer se render. Só que o imperador Xian, ele é conhecido como Iluhu Burkhan. O que significa Iluhu Burkhan? O sagrado exaltado. Entenda uma coisa, os imperadores dos Tanguta, os imperadores Xixia, eles não eram só um líder, eles não eram só o líder político, eles eram o líder espiritual, temporal, religioso. Então, digamos, é a mesma coisa. Então, tipo assim, se você... Porque o Gengis Khan, ele queria o seguinte, ele queria que matasse o Xian e toda a corte. Certo? Então o que ele queria fazer? Ele queria que o Xian viesse se sujeitar como um vassalo, certo? Fazer o ritual de rendição, e nesse ritual de rendição eles matavam o Xian. Só que Gengis Khan não estava... Isso ele planejou no leito de morte. Isso que eles iam fazer. O acerto de contas. Parece bem tipo o Poderoso Chefão, né? Quem assiste o Poderoso Chefão parece um Poderoso Chefão. O acerto de contas final, tipo quando o Corleone no leito de morte deixa com o acerto para o Marco preparar o que tinha que fazer. Mais ou menos assim, o Gengis Khan estava fazendo assim. Estava no leito de morte falando para os filhos o que eles tinham que fazer. E para os generais qual era a jogada. Então assim, digamos, já pensou na Idade Média? Se você é um rei e você mata um bispo, puta cara, é uma má jogada, pega mal, as pessoas não gostam de você. Certo? Então o que o Gengis Khan planejou? Digamos, não podemos matar um Buda vivo. Então o Xian era um Buda vivo. Todos os predecessores deles eram Buda vivos. Era o Iluhu Burkhan, o sagrado exaltado. Você não podia matar um Buda vivo. Então o que o Gengis Khan falou? Daqui para frente vocês vão dar um novo nome para ele. Ele vai se chamar Sidurgo, que significa o fiel. Mas o fiel é uma vírgula, né? Tipo, o cara nos últimos 6 meses está fazendo uma campanha de luta contra os mongóis. A cidade não se rendeu. Ou seja, cara, por 6 meses Inchuan não caiu perante as armas de cerco dos mongóis, cara. Ela era bem defendida, a cidade. Ela ia se render. Mas ela ia se render pacificamente. No sentido de eles iam fazer a cidade ser vassala. Então o Gengis Khan, ele manda Tolum, o Sherb, que é o mordomo-mor dele, ser o regente da cidade e preparar a rendição formal do Sidurgo. Não é mais... O Xian não é mais o Buda vivo. Ele não é mais o Iluhu. Ele não é mais o Iluhu Burkhan. Ele vai ser agora Sidurgo. E para chamarem ele de Sidurgo, o fiel. Então, aonde vai acontecer a rendição? A rendição não pode acontecer perto de Inchuan, porque as pessoas vão ver. Certo? Ela tem que acontecer... Então, o autor presume que ninguém sabe onde é esse lugar. Tá? Muitos historiadores dizem que um lugar é outro lugar. De acordo com os estudos do Jomon, ele presume que vai ser num lugar que vai ser perto das montanhas Liupan. Que tipo assim, nesse lugar, no futuro, digamos assim, o Kublai Khan, o neto do Gengis Khan, ele vai fazer uma base que vai se chamar Kaisheng. Ele acha que é nesse lugar que vai ser Kaisheng, porque ele é perto das montanhas Liupan, e as montanhas Liupan ficam no meio do caminho entre lutar contra os Xixia e os Jin. E fica bem longe de Inchuan, garantindo assim, como se fosse assim, certo? Perto da montanha, então eles, como se fosse assim, os mongóis estavam num lugar bem armado ali, tinha um terreno elevado, então eles supõem que é ali, ninguém sabe onde é. Então o que está acontecendo então? O imperador Xixia está indo se render, ele vai fazer a rendição formal. Gengis vai falecer em algum momento, certo? O Xian recebeu um novo título agora, ele é o Sidurgo, o fiel. Gengis mandou matar ele. Ok. Então assim, de acordo com os estudos porque assim, de acordo com os estudos do Jomon, ninguém sabe quando o Gengis morreu, certo? Ninguém sabe. Não tem prova, ninguém sabe o ano. O Jomon acha que é no ano de 1227. Muitos dizem que foi no ano de 1237, muitos anos dizem que foi 20 anos antes. Mas aí é que tá. O Gengis Khan mandou dizer que só o séquito dele podia saber o que estava acontecendo. Então, provavelmente, digamos assim, pro Jomon, o Gengis Khan morreu uma semana depois que ele ficou doente. Então ele acha que o Gengis Khan morreu uma semana depois. O tempo que o Xian, quando saiu, então o Xian saiu com o séquito dele para fazer a rendição formal. Então, retomando aqui.
O Xian, até ele chegar nesse lugar que está o Gengis Khan, ia demorar 2 semanas. E 1 semana depois, Gengis Khan morreu. Depois a gente fala o que foi feito com o corpo do Gengis. Vamos falar agora o que está acontecendo com o Xian. Então o Xian, depois de 2 semanas, ele chega no acampamento dos mongóis. Então tá lá a tenda imperial do Gengis Khan armada, tá os generais em volta da tenda, assim, na frente da tenda, a família do Gengis Khan, os filhos dele na frente da tenda, mostrando que o Gengis Khan tá lá para receber a rendição do Xian. O Xian desce da carroça imperial dele lá, ele vai, prepara então para fazer a submissão. Ele ficou assustado. O Gengis Khan não sai da tenda para receber ele, não sai da tenda para olhar. Tudo bem, Xian assustou porque Gengis Khan não saiu, mas estava todo o séquito do Gengis Khan lá olhando. Então o Xian vai e começa a fazer o ritual. Ele coloca então, em frente para a tenda imperial, 9 budas de ouro. Ele coloca 9 tigelas de ouro, 9 tigelas de prata. Ele põe em frente 9 rapazes, 9 donzelas, 9 cavalos, 9 camelos. Tudo disposto e distribuído seguindo a espécie e a cor. Então Tolum, que era o responsável, né, o mordomo mor, o Sherb, então ele pega e manda executar, manda matar o Xian e o grupo que estava do séquito com o Xian. Quantos foram? Ninguém sabe. Como ele morreu? Bom, para matar um nobre, os mongóis seguiam o seguinte esquema. Ou ele podia matar, você podia quebrar o pescoço, podia morrer, matar por estrangulamento ou por sufocação. Mas como ele morreu, ninguém sabe. Por quê? Porque é segredo. É segredo que o Gengis Khan morreu. É segredo como aquele cara morreu. Então por isso que o livro principal dos mongóis se chama A História Secreta. Porque a morte do Gengis Khan era um segredo. Ninguém podia morrer. Mas por que isso? Para poder dar força para os mongóis e medo para os inimigos. O nome Gengis Khan tinha que ser dito ainda. E por anos foi. Então por isso que muitos dizem. O autor acha que foi 1227. Por isso que outros dizem 1237. Outros dizem que foi mais para frente ainda. Por quê? Porque o nome de Gengis Khan continua sendo dito pelos generais e pelo povo comum. Gengis Khan estava vivo. Quem sabia que Gengis Khan estava morto era só a elite mongol. Era só o séquito, era só os generais, as mulheres dos generais, aquele grupo. Existia quitãs que faziam parte do grupo, como o Tsagan. Tsagan com certeza sabia. Esses grupos, esses caras que estavam no poder, que estavam ligados com o Gengis Khan, eles sabiam. Mas as pessoas comuns não sabiam o que estava acontecendo. Os reinos inimigos, durante uns 20 anos, não sabiam o que estava acontecendo, que o Gengis Khan tinha morrido. Era um segredo. Então vamos falar do enterro, do funeral do Gengis Khan. Existem muitas especulações. Por quê? Porque existe um relato, acho que até o próprio Marco Polo, que diz assim, que ele não fala que foi do Gengis Khan, mas ele diz que era dos líderes mongóis, que é impossível, é descabido. Eu falei, dados da Idade Média é muito fora da real. O que acontece? O que o Marco Polo diz? Quando o líder mongol morre, eles matam todo mundo no caminho. Então vamos supor, se o corpo do Gengis Khan foi levado para as savanas da Mongólia, eles mataram todo mundo no caminho, cara, como é que você vai esconder todos esses corpos? Porque pensa o seguinte, na savana todo mundo se via. Você vai encontrar várias tribos durante o caminho. Você vai matar todas as tribos. Beleza, aí você tem um monte de corpos, todo mundo vai saber que morreu metade da savana. E aí o que você vai fazer? Vai enterrar todo mundo? É totalmente fora da realidade. Lógico que não mataram todo mundo, ninguém morreu. O que eles fizeram? Eles pegaram, devia ter colocado o corpo dele numa carroça fechada e levaram ele numa carroça fechada. Não devia ter só uma tropa andando com ele, justamente para quê? Para parecer que estava levando alguma coisa, para ninguém saber o que era. E nada como se fosse grandioso, nada, porque a tenda imperial ficou para a rendição do Xian. Então o corpo do Gengis Khan não foi levado pela tenda imperial. Provavelmente foi levado numa carroça de 2 rodas, fechada, levada por cavalos ou por camelos, e foi levada. Agora, como ele foi enterrado? Agora está uma questão aí. A escrita pediu para mim fazer desse livro, então eu comprei o livro do Gengis Khan e comprei outro livro que chama Attila o Uno, desse autor que chama John Mann. E daí eu dei uma lida por cima no livro Attila o Uno, quando eu estava estudando o Gengis Khan também. E o que acontece? Eu li lá uma coisa que o autor devia ter escrito aqui. Porque assim, não é continuação, Attila o Uno não é continuação do livro do Gengis Khan. Até Attila o Uno existiu, digamos, na época do século, se não me engano, 5, 6. Bom, no fim, não fiz o estudo do Attila o Uno. Depois de Cristo, certo? E na época do Império
de Roma, na decadência do Império Romano, certo? No declínio e queda do Império Romano. Então, nesse livro Átila Muno diz o seguinte, que em algum momento, nas estepes da Mongólia, se descobriu corpos dos hunos lá. Então, o autor acha que quando o Gengis Khan estava vivo, em algum momento, alguém do séquito dele pegou, ou o próprio Gengis Khan, e desenterrou algum desses corpos dos hunos. E o enterro dos hunos era o seguinte, era muito parecido com o enterro dos vikings. Porque assim, você encontrava lá aquele corpo, armaduras, armas, então, sabe, toda aquela coisa numa câmara funerária no fundo da terra. Então eles acham que foi assim o enterro do Gengis Khan. Porque quando os mongóis descobriram isso, eles falaram, então é assim que se enterram os reis. Então é assim que se enterram os reis. Então eles aprenderam. Então John Mann acredita que foi assim que enterrou o corpo do Gengis Khan. Que pegaram e fizeram um buraco bem fundo, uma câmara mortuária. Então colocaram o corpo do Gengis Khan, colocaram com as armas, com as armaduras, certo? Deve ter, de acordo com o John Mann, ele acredita que alguns escravos devem ter sido colocados mortos ali, alguns cavalos, alguns camelos e sido enterrado com ele. Qual é o local? Aí é que tá. Ele acredita que algum do séquito ficou guardando o local para ninguém aparecer por lá, dizendo não pode chegar aqui perto, não pode chegar aqui perto. Para quê? Para que a grama crescesse em volta, certo? Ficasse do tamanho normal das outras gramas em volta. E como é que depois que eles iam saber onde encontrar o corpo? Eles pegaram, depois que estava tudo do tamanho normal, pegaram uma camela amamentando e mataram a cria da camela, o filhote. Por quê? Porque o camelo, principalmente a camela, a fêmea, ela tem uma lembrança sobre a prole dela. Então, toda primavera, eles pegavam essa camela e soltavam naquele lugar. E ela ia justamente naquele lugar que o filhote dela tinha morrido. E eles sabiam que aquele lugar o Khan estava enterrado. Aí eles podiam ir e ficar ali olhando, não podia fazer nenhuma oferenda, nem nada, nem colocar nada, porque ninguém podia saber o lugar que ele estava ali. Quem sabia só disso? Só os príncipes mongóis, que iam lá, viam, quando a camela morreu, perdeu totalmente o lugar, a ideia de onde o Khan está enterrado. Existe uma lenda até hoje entre os mongóis que diz: se descobrirem o corpo do Gengis Khan, a nação da Mongólia vai deixar de existir.